Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui, numa das tardes eleitorais promovidas pela Escola Judiciária Eleitoral, com apoio da presidência do Tribunal de Justiça, também da Corregedoria Geral Eleitoral e a presidência do TRE. E na tarde de hoje, nós temos dois debatedores qualificados, naturalmente, todos conhecidos, tanto no meio jurídico quanto no meio social, doutor Francisco Glauber, juiz que é integrante do TRE, já foi titular, hoje é substituto, e nós temos o doutor Ricardo Tinoco, que é membro titular do Tribunal Regional Eleitoral, ainda no seu biênio, né, doutor Ricardo? E eu estou aqui como moderador, e já integrei também a corte, e agora estou aqui contribuindo com esse debate, que deverá ser profícuo, naturalmente, será um momento importante para aqueles que desejam participar, tomar conhecimento das atualidades, dos temas atuais, do que está sendo discutido, do que está sendo debatido, nesse momento, especialmente de pandemia, de isolamento social. E o tema não pode ser diferente, porque nós estamos vivendo uma realidade hoje provocante, atípica, e que é preocupante também. Como deve ser feito o debate em tempos de isolamento social, em tempos de crise, não vou dizer de caos, mas em tempos de dificuldades e fragilidades sociais. Então, nós trouxemos aqui o doutor Francisco Glauber, que também é doutor, assim como o doutor Ricardo Tinoco, são doutores na área, especialistas, para debater esse tema, o tema do diálogo e como deve ser feito, como se fazer o debate em tempos de isolamento social e, por não dizer, também em épocas de crises, muitas vezes institucionais. Os debatedores terão, cada um, 20 minutos para falar. Depois, os que estão nos ouvindo e participando pelas redes sociais, especialmente pelos canais do TRE, Facebook, poderão participar dos debates fazendo perguntas, né? E as perguntas deverão chegar aqui à minha pessoa como moderador e nós vamos repassar para os debatedores e a partir daí nós vamos enriquecer mais ainda esses debates. Então, como moderador e condutor desse debate, eu passo a palavra ao doutor Francisco Glauber, que falará primeiro e terá 20 minutos. E quando chegar no tempo certo, doutor Francisco, aí eu vou levantar o dedo, porque eu não tenho aquela campainha aqui para lhe avisar. Mas você tem 20 minutos para fazer as suas exposições, a exposição das suas ideias sobre o momento em que nós estamos vivenciando e vivendo. Boa tarde. Boa tarde, doutor Zé Dantas, doutor Ricardo. Eu queria primeiramente agradecer ao TRE, na pessoa da diretora da Escola Eleitoral, a doutora Érica Tinoco, pelo gentil convite. É sempre uma satisfação ver pessoas queridas voltando um pouco a casa e debater com colegas tão qualificados sobre um tema tão candente, na verdade, e um tema que, pelo menos na minha pesquisa, ele retorna, como ondas, e eu direi por quê. É importante dizer, eu não sou um cientista político e estou longe também de ser um estudioso da filosofia como o doutor Ricardo. O doutor Ricardo é um apaixonado pela filosofia e muito mais qualificado para falar sobre ela, mas me parece que esse tema do debate eleitoral, ele é um mix, ele é uma solda de duas características humanas que são essenciais, pelo menos do ponto de vista da filosofia antiga. Me parece que muito do que já foi estudado e dito deve ser revisitado e resgatado no debate eleitoral de hoje. Eu fui estudar um pouco desse tema, eu estudo há muito tempo isso. Na verdade, como bom moçoroense, quem nasce em Mossoró acaba discutindo política, é natural, isso, na cidade que vive muito política, e uma frase que é emblemática, do que eu começo minha fala, é uma frase do general Charles de Gaulle. O general Charles de Gaulle disse que
Como nenhum político acredita no que diz, ele ficava sempre surpreso ao ver que os outros acreditavam nele. Essa frase é emblemática porque Charles de Gaulle representou, ao mesmo tempo, um ícone da defesa da resistência francesa à ocupação alemã na Segunda Guerra, e depois, já na função de chefe de governo, ele ficou marcado, na verdade foi praticamente o fim da carreira política dele, quando ele reprimiu os chamados movimentos, por assim dizer, democráticos que nasciam na França na década de 60. Ou seja, aquele ícone da resistência democrática contra um regime autocrático acabou, no fim da sua vida política, sendo marcado pelo autoritarismo que ninguém quer ver presente. E dizendo isso, é importante a gente falar que política é algo que nós vivemos, né? Aquela coisa que o filósofo sempre fala, o homem é um animal político. A gente não faz política só quando nós estamos debatendo sobre quem é o candidato melhor qualificado e quem não é, ou sobre quando nos indignamos quando vemos algo na TV ou uma crítica de alguém. Na verdade, a política é no dia a dia. Nós trabalhamos política em família, quando o marido cede para fazer os caprichos da mulher porque gosta, quando um pai tenta fazer algo pelo bem do filho, ou quando ele diz não pelo bem do filho. Isso tudo é política, isso tudo é vivência social. E política, na verdade, ela só assume essa preocupação maior no âmbito do que nós estamos a trabalhar, me parece, quando você trata de relação de lideranças e de liderados, que é esse o tema que nós estamos a discutir, que é um tema extremamente importante. E desde a Grécia Antiga já se dizia, já se alentava sobre os problemas de não se discutir política. Platão já dizia que o castigo para aqueles que não queriam discutir política era ser governado pelos que gostavam, ou seja, o preço da omissão é você ser governado por aqueles que não são omissos. Mas não só Platão, a própria escola de Aristóteles, na Ética Nicômaco, existiam 3 vertentes que Aristóteles mencionava, 3 tipos de vidas possíveis que ele mencionava: a vida dos prazeres, onde o ser humano se torna refém daquilo que deseja; a vida política, que busca a honra pelo convencimento, e aqui eu chamo a atenção nesse ponto; e a vida contemplativa, a única que detém, de fato, segundo Aristóteles, a essência da felicidade. Nós não podemos viver num mundo de contemplação, né? Nós não somos isso, não existe esse mundo perfeito. Na verdade, a vida em sociedade é uma vida política e nós precisamos trabalhar. A arte do convencimento é uma arte que precisa ser exercitada diuturnamente, ou seja, nós precisamos convencer as pessoas e nos convencer dos argumentos. Isso é muito natural para a gente da área jurídica, porque é a nossa atividade, é o nosso dia a dia, né? E a gente faz isso de uma forma tão natural que a gente estranha outras áreas do conhecimento onde isso não acontece de uma forma tão natural. E aí a gente tem outras áreas onde o diálogo não é tão trabalhado. É importante dizer, e assim, dentro de alguns estudos que eu fiz, alguns breves estudos, que a neurolinguística política, por assim dizer, tem estudado os efeitos da política no cérebro e a repercussão do funcionamento do cérebro na política. Na verdade, é uma obra de Dre Weston, The Political Brain, o cérebro político, onde ele faz experimentos que demonstram os vieses cognitivos. Essa palavra está hoje na moda e ela é utilizada em vários ramos do conhecimento, não foi essa palavra exatamente que o autor utilizou, mas também foram feitas experiências no mesmo sentido pelo autor George Lakoff, na obra Mente Política, e eles demonstram algo que é, de certa forma, desalentador, embora talvez intuitivamente nós já tenhamos percebido. 98% das decisões de escolha ocorrem inconscientemente sob influência de emoções que nem sequer desconfiamos possuir. Isso é algo que é completamente difícil de justificar do ponto de vista da racionalidade democrática, de você dizer que a democracia é o melhor dos governos, porque as pessoas escolhem os candidatos que mais tenham os interesses adaptados àquela sociedade. Ora, se boa parte das pessoas opta por candidatos
cujas afinidades não sejam exatamente racionais e sejam muito mais emotivas, isso coloca um pouco em questão essa problemática da legitimidade democrática, embora eu vá voltar a esse tema, me parece essencial dizer isso. E aí a gente fala no momento histórico que nós vivemos, numa quadra histórica que nós vivemos, e aqui eu vou adiantar um pouco isso, nós vivemos hoje, não é de hoje, isso talvez tenha começado em 2013, a partir daqueles movimentos de rua, onde se pedia, no início, menos corrupção, onde se pedia mais competência na gestão da coisa pública, e a partir dali movimentos foram se divorciando e buscando trazer pautas outras que não eram não necessariamente democráticas. Nós tivemos uma eleição em 2014, nós tivemos um processo de impeachment da então presidente em 2016, nós tivemos uma eleição em 2018, nisso tudo nossa democracia está, por assim dizer, sendo esgarçada. E o esgarçamento da democracia, e eu não falo no sentido de ela não estar sendo exercida, ela está sendo testada. E como dizia Nietzsche, o que não destrói nos torna mais fortes. Por que eu digo isso? Porque o movimento de extremismo político, nesse momento histórico que nós vivemos, me parece que se iniciou em 2013. A política de então, do governo de centro-esquerda, de direita, através das lideranças de então, criou um fosso social ao estabelecer uma divisão do país entre ricos e pobres. Essa divisão, ela sempre existiu do ponto de vista econômico, mas quando você estabelece um muro, uma divisa de ideologia e uma divisa contra a possibilidade de confluência de opiniões e de valores, você cria uma barreira do ponto de vista da conversação e do debate político. Isso foi, evidentemente, foi algo que foi muito explorado na campanha presidencial passada pelos candidatos antagônicos, ou seja, os candidatos antagônicos pegaram esse discurso e passaram a impor uma pauta de costumes, de direita e de certa forma, contrária à pauta de centro-esquerda que existia, e um pouco de forma confusa também alguns valores liberais, que são valores de economia, não dizem respeito à pauta política ou ideológica propriamente dita, mas diz respeito à pauta econômica, mas enfim, aparentemente sempre se confunde posições de direita ou posições conservadoras com posições liberais ou posições conservadoras do ponto de vista econômico, que não necessariamente ocorre. Mas, pois bem, o fato é que isso não foi um fenômeno nosso, não foi um fenômeno do Brasil. Isso aconteceu nos Estados Unidos, com a eleição de um candidato outsider de direita. Isso não aconteceu por pouco na Áustria, onde um candidato de extrema direita quase atingiu a chefia de governo, o primeiro-ministro austríaco, e a Europa, me parece o centro da maior parte da sensatez política no nosso mundo, também teve que se movimentar muito e ir às ruas para evitar que uma ideologia não de direita, mas uma ideologia de intolerância passasse a ser o ponto. É importante frisar que a ideologia de intolerância ela não é patrimônio, nem é monopólio de esquerdistas, de centristas ou de direitistas. A ideologia de intolerância, ela é partidária daquelas pessoas que querem manter o poder, de governos de tendência autoritária. E eu vou voltar um pouco a isso. Mas aí eu falo do momento do eleitor. O eleitor, nós somos eleitores, nós já votamos, cada um a seu tempo, a seu momento. Nós atuamos no processo eleitoral e nós vimos os dois lados da moeda. E é importante dizer que o voto é uma coisa muito forte, muito simbólico do valor que a sociedade dá a cada indivíduo. Esse voto, as escolhas feitas, elas precisam ser respeitadas. Não há dúvida com relação a isso. Mas a minha grande dificuldade de compreender, e me parece que é isso o ponto que dificulta muito a argumentação jurídica, é que uma coisa é a escolha política, o momento do voto. Outra coisa é o compromisso que alguns levam até as últimas raias com os candidatos que eles elegeram em determinado momento. Ou seja, tal qual um casamento,
As pessoas não querem abrir mão do candidato. Só que até o casamento, uma das instituições mais sólidas da nossa sociedade, eles se acabam em 15 anos, segundo os dados do IBGE, porque a cada 2 casamentos, um termina em 15, pelo menos um termina em cada 15 anos. Nada obstante, as pessoas seguem, sem relações mais próximas, com candidatos que muitas vezes fogem da sua plataforma eleitoral. Aí você vê um processo que é de completa irracionalidade política, não há uma tendência de discussão política madura hoje em dia, você não consegue hoje em dia colocar um eleitor de esquerda para discutir com o eleitor de direita, sem ouvir expressões ad hominem, ou seja, expressões tendenciosas e expressões pejorativas como petralha, como bolsominion, como fascista, como comunista, como se isso fosse do debate político. Isso não é do debate político. Isso é um captus diminúcio, quando você quer subestimar o seu interlocutor. Na verdade, o conteúdo da essência, as ideias que podem ser de esquerda, de centro ou de direita, elas hoje estão empobrecidas, porque essa mínima conexão entre as pessoas não está ocorrendo de uma forma mais efetiva. Lógico, as pessoas dizem, mas meu candidato é o melhor candidato, se eu votei nele, eu não vou assumir perante uma pessoa que votou em outro candidato que a minha não foi a melhor opção. E tem explicações para isso. A neurociência diz que são os nossos lobos frontais do cérebro que trabalham com a manipulação de pensamento. Neles é que fica a parte do nosso cérebro que trabalha a habilidade de negar, de omitir, de criar uma história com S, e de mentir. Ou seja, o córtex pré-frontal e ao giro do cíngulo anterior, somado ao lobo frontal, faz com que nós não aceitemos as opiniões diversas, as informações diversas, e nós tendamos a aceitar somente aquelas informações e aquele discurso que nos é conveniente. Ou seja, para o cérebro, é um gasto de energia ter de racionalizar e discutir contra argumentos que ele não considere adequados. E aqui eu trago um pouco de Kant, eu fui resgatar um pouco de Kant, e Ricardo me corrija se eu por acaso estiver errado, é que Kant, na sua obra filosófica, ele dizia que o homem tem a capacidade inata de diferenciar o certo do errado. Ou seja, o homem já nasce com essa capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. E aí a gente vê essa discussão sobre a perspectiva de que, nada obstante nós tenhamos, quando paramos, racionalizamos, todas as decisões, isso não são do ponto de vista político, mas também do ponto de vista da vida humana, nós sabemos em que momento as nossas escolhas mudaram e passaram a ser erradas. Isso vale, evidentemente, para toda e qualquer escolha política da vida. Mas aí a gente segue acreditando naqueles valores, nós seguimos um pouco de forma irracional. Nelson Rodrigues tinha uma frase muito interessante. Nelson Rodrigues dizia que o ser humano tem 2 ou 3 verdades que ele precisa acreditar durante toda a vida, porque sem elas ele perde a essência. Ele não sabe o que fazer sem essas 2 ou 3 verdades que ele passa a vida acreditando. E parece que uma dessas verdades seria, do ponto de vista Nelson Rodriguiano, e aqui eu trago para o ponto de vista política, as escolhas que se faz de uma ideologia política. Você não precisa ser preso a uma ideologia política por toda a sua vida, de esquerda, de centro e de direita. Você precisa, durante as eleições, no processo eleitoral maduro, você verificar, a partir do conteúdo, do currículo dos candidatos, qual o candidato que melhor reflete as posições que deverão ser buscadas pela sociedade. Mas aí a gente tem hoje esse fenômeno que é a internet. E a internet, como disse Humberto Eco, deu voz a idiotas que antes não seriam conhecidos por idiota, porque não seriam lidos, ouvidos ou escutados. Mas é um fenômeno que veio para ficar, a gente tem que lidar com isso. E esse fenômeno, ele trouxe uma grande repercussão nas eleições passadas. Vocês sabem melhor do que eu, a gente trabalhou isso, foi a primeira eleição que nós tivemos que enfrentar as fake news, e as fake news passaram a ser um fenômeno de massa, nos Estados Unidos, no Brasil e em alguns países, ou seja, um fator que naquelas eleições foi de muita importância para a definição
dos candidatos eleitos. Naquela obra que hoje é muito mencionada, de Steven Levitsky e de Daniel Ziblatt, de Como as Democracias Morrem, eles estabelecem algo, eles trabalham, o livro é feito para a democracia americana e em cima da eleição de Trump. Eles resgatam historicamente momentos onde a democracia americana esteve sob risco e que os partidos políticos salvaram o risco de que a democracia americana sofresse uma derrocada. E eles elencaram 4 características dos governos, por assim dizer, autoritários: a rejeição das regras democráticas do jogo, ou débil compromisso para com eles; 2, a negação da legitimidade dos oponentes políticos; 3, a tolerância ou encorajamento à violência; e 4, a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia, a imprensa. É interessante porque esse livro ficou conhecido mais por esses problemas, mas os autores também apontaram que, na visão deles, é a solução. E a solução que os autores viram na sociedade americana não foi outra que não o fortalecimento dos partidos políticos. Se a democracia, que é calcada em partidos políticos, é ruim com os partidos, ela seria completamente inexistente sem os partidos. E na visão desses autores, que é muito interessante, eu não estou trazendo aqui como sua solução, estou fazendo só para enriquecer o debate, primeiro, eles defendem que os partidos têm que isolar dentro dos seus quadros os candidatos, os membros autoritários. E como se faz isso? Não os indicando nas chapas ou não os indicando para os cargos de direção ou os cargos de gestão pública. Essa é uma das primeiras hipóteses, é um fenômeno que é chamado de capacidade de distanciar, trabalhado pela cientista política Nancy Bermel. Um outro ponto seria erradicar os extremistas da base de suas fileiras. Isso aconteceu na Suécia, quando o Partido Democrata da Suécia, o Partido Moderado, tinha em suas fileiras membros que estavam acolhendo as ideias de Hitler. E o partido expulsou esses membros e impediu, claro, um custo eleitoral talvez elevado para o partido, mas impediu que aquela discussão nazista, por assim dizer, crescesse no âmbito da Suécia. O terceiro ponto seria evitar alianças com partidos e candidatos antidemocráticos. Ou seja, a gente tem até aqui erradicar membros que tendam ao autoritarismo, não fazer coligações ou não fazer uniões com partidos que tenham membros autoritários, isolar sistematicamente membros de outros partidos, ou seja, você não trabalhar com membros que não queiram debate democrático, e, por fim, na pior das hipóteses, a formação de uma frente única de partidos pró-democracia. E a gente está falando de debate democrático, eu acabei falando um pouco de candidatos antidemocráticos. É porque o exercício da democracia é muito difícil. É muito difícil você ter que pôr a sua opinião em jogo. É muito difícil você tentar convencer o outro do acerto das suas posições. Ainda assim, democracia é o regime menos defeituoso que nós temos. Já dizia Churchill, hoje que está sob revisitação histórica, questão é dizer que Churchill era um simpatizante do racismo, do preconceito contra os negros. Mas o que eu estou a dizer? A gente não pode imaginar, nem pode ter falsos heróis, no sentido de que dentro da política as pessoas são virtuosas. Isso não acontece. As pessoas não são mais virtuosas do que é a maioria da população. Nelson Rodrigues dizia que em Brasília todos são inocentes e todos são cúmplices. Isso vale para o Brasil. Você elege os candidatos que estão aí. Os candidatos são eleitos por nós. Nós temos uma parcela importante sobre isso. E aí eu volto ao ponto essencial. Eu fiz a citação de Kant, mas é uma coisa mais recente, do filósofo alemão Immanuel Kant, e aí eu trago algo que é do ponto de vista da racionalidade. Uma citação de Voltaire, Voltaire foi um símbolo do racionalismo, e Voltaire dizia que quando o povo começa a raciocinar, é porque tudo já está perdido. Vocês vejam que do ponto de vista, e Voltaire não falava sobre debate político, não falava sobre democracia. Voltaire era do século XVII, então você não tinha regime democrático. Voltaire falava na suposta incapacidade do povo
em fazer boas escolhas. Mas hoje, nós já estamos no século XXI, e é importante que a nossa sociedade, claro, por meio de uma instrução melhor, nós temos uma educação de baixa qualidade no Brasil, mas é preciso que nós tenhamos um grau de instrução melhor, um grau de civilidade melhor para escolher os nossos candidatos, um grau de humildade para reconhecer os erros nas nossas escolhas e um grau de superioridade para mudarmos em relação às nossas escolhas. Nós não podemos continuar escolhendo eleitores por impulso, por coração ou por mera simpatia. Há uma história interessante, eu já estou terminando, doutor Zé Dantas, para não sei, já estourei o tempo, acho que não, estou cronometrando aqui. É uma história interessante. Meu pai conta que tinha um candidato muito conhecido aqui, um político já morto, e de muita história no estado, e quando esse candidato ia para a cidade dele, as pessoas esperavam por horas e estavam no comício, isso na década de 60, e nada do candidato chegar. E as pessoas ali na espera, né, esperando por horas, e finalmente quando o candidato chegou, uma das primeiras falas do candidato, o candidato disse assim: me desculpe o atraso, mas eu queria dizer que isso foi por conta da minha campanha eleitoral, mas eu queria trazer uma mensagem de acalento para vocês. Eu queria dizer que a campanha está indo bem e que nós vamos vencer no interior e que eles vão perder na capital. A isso vinha uma salva de palmas, um aplauso, algo diante dessa capacidade de oratória desse político. E isso conquistava, naquela época, as pessoas. E meu pai me disse isso. Não, as pessoas eram loucas por esse tipo de oratória. Mas em 1960, nós tínhamos uma população agrária, 70%, 80% das pessoas moravam na zona rural, não tinham educação, não tinham instrução. Hoje, nós vivemos nas cidades, nós temos acesso a todo tipo de informação, nós temos mais informação em um celular do que tínhamos em bibliotecas na década de 60 e na Idade Média, e nós continuamos, e falo nós como povo, como sociedade, a escolher as pessoas com o coração. Com o coração nós escolhemos amigos, escolhemos os amores, escolhemos vocações, mas para escolher políticos nós precisamos escolher com a razão. Eu acho que esse é o ponto, eu acho que é importante. E precisamos também ter a humildade de reconhecer quando nós erramos como eleitores e como cidadãos. Obrigado, espero ter estado no tempo e fico aqui à disposição para maiores debates. Estritamente no tempo. Fez enquanto levanta a mãozinha lá, só para um alerta para ir concluindo o raciocínio. Mas nós agradecemos, doutor Francisco Glauber, a sua exposição, e para que nós ganhemos tempo, eu já passo a palavra para o doutor Ricardo Tinoco. Também no tempo regimental, doutor Ricardo, 20 minutos, quando chegar mais ou menos o tempo, eu boto aquela mãozinha na tela. Tem a palavra. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, dizer da imensa satisfação em poder ser mais um coadjuvante nesse projeto que brilha, que é objeto de muitos elogios, seja no âmbito da comunidade jurídica propriamente dita, seja no mundo acadêmico, um projeto que é capitaneado pela administração do desembargador Glauber, na condição de presidente do TRE, e que tem também aí como timoneira a colega Érica Tinoco, que é a nossa diretora da Escola Judiciária Eleitoral, e eu sou entusiasta dessas iniciativas, porque é exatamente por meio delas que é possível trazer ao conhecimento público muito daquilo que aqueles que laboram com o direito e também com as chamadas ciências afins, o pensamento interdisciplinar, estão a pensar a respeito de matérias tão relevantes. Também aqui dizer da alegria de estar aqui revendo Glauber, né, que atuou comigo no TRE, eu enquanto suplente, e ainda já como titular, um período pequeno, e com esse amigo nosso, essa figura icônica da magistratura estadual, que é o nosso colega Zé Dantas, é uma referência para todos nós. Eu não me canso de dizer o quanto ele é importante e o quanto ele simboliza para todas as gerações de juízes no nosso estado.
Mas, indo direto ao tema, o tema realmente é muito palpitante. E ele é de uma horizontalidade muito grande. O tema é o debate democrático em tempos de crise. Eu poderia pensar vários aspectos que serviriam para a gente aqui estabelecer pontualmente o que me parece mais relevante para discutir essas questões atinentes ao debate democrático, mas eu vou ficar mais restrito a exatamente a interface que ele mantém com essa ideia de crise, né? Não sem antes falar um pouco do que a democracia deve significar para além das fronteiras do direito. Nós, da área jurídica, temos, assim, o costume de pensar a democracia a partir do sentido normativo que ela enseja, né, tendo como ponto de partida aquilo que o texto constitucional estabelece no sentido do garantismo de princípios que dão suporte ao regime político dito democracia. Mas, na verdade, pensar em democracia é pensar em algo que supere muito essa dimensão normativa. A democracia é, antes de tudo, uma conquista civilizatória, né? E, como tal, ela representa um caminho que, naturalmente, foi pautado com muitas lutas, né? com base em muito sofrimento, em muitas conquistas, muitas vezes decorrentes até do sacrifício pessoal e coletivo de várias gerações. Obviamente que eu não estou falando disso a partir do ponto de vista brasileiro apenas. Nós estamos falando de um fenômeno que alcança limites outros, planos históricos e dimensões que perpassam a nossa experiência nacional. E a democracia sempre venceu, né? Ainda que ela tenha sido muito combalida, ainda que ela tenha sido extremamente testada em diversas situações e circunstâncias que a história revela, ela sempre saiu vencedora. E saiu porque, filosoficamente, ela representa um devir, um caminho que sempre se repete. Ainda que essas derrotas aconteçam e que tragam consequências, muitas vezes, indeléveis, inapagáveis, deixando marcas no povo, na experiência sociológica, a democracia sempre vem, novamente, como uma onda que arrebata a todos o próprio espírito político e institucional, porque ela representa exatamente a possibilidade de se resgatar a proteção, por exemplo, de uma outra conquista histórica, que não se pode negar a relevância dela, que foi a tutela e a proteção dos mais variados direitos fundamentais. Então, pensar em democracia é pensar nesse amálgama que se dá entre a tutela de direitos fundamentais e, mais que tudo, a possibilidade de se fazer da representação política a exteriorização da vontade popular. Daí o princípio da soberania. O princípio da soberania popular enquanto ideia que sedimenta a democracia constitucional. Mas, evidentemente, para que essa conquista civilizatória ela se dê e permaneça sem maiores dificuldades, é preciso que ela supere, de quando em quando, outros obstáculos que muitas vezes não se situam na esfera estritamente jurídica e vão nascer e vão surgir da interferência de elementos outros e muitas vezes interferem no sistema jurídico de forma colonizadora. A gente sabe que a democracia enfrenta uma crise muito forte, porque ela desgasta e incomoda determinados setores da sociedade, da própria economia, que historicamente monopolizaram, colonizaram e dominaram a possibilidade emancipatória da cidadania e a possibilidade dessa cidadania poder, por exemplo, fazer essas escolhas com livre cognição, com livre compreensão do que de fato estava fazendo. Mais que isso, historicamente, aqueles que nós chamamos de cidadãos, muitas vezes sequer são percebidos por essas elites econômicas e políticas que tiveram, digamos assim, o propósito ferrenho de invisibilizá-las.
Eu faço aqui aporte, por exemplo, na filosofia hoje bastante debatida, bastante referenciada, do Giorgio Agamben, que é um autor italiano, que resgata a chamada arqueologia da moral, e vai buscar exatamente no sentido da invisibilidade do ser humano, que para essas elites representam apenas a vida nua de um ser que apenas existe fisiologicamente, naquilo que na Grécia nós chamávamos de zoé, chamava-se de zoé, que é a vida fisiológica, a ocupação simplesmente do espaço vital. É assim que, infelizmente, é aquilo que não há outra vertente do pensamento filosófico, da filosofia política, a superestrutura percebe as pessoas, muitas vezes, né? Quem são os eleitores para essas elites? Quem são os eleitores para esse universo circunscrito que domina a política, que domina o mercado, muitas vezes, né? São simplesmente aqueles repositórios de expectativas estratégicas e instrumentais de sucesso pessoal. A planificação de interesses que são absolutamente comprometidos com o ego, com o individualismo, com o egocentrismo, e a utilização do voto unicamente como ferramenta de acesso aos chamados postos políticos e institucionais. Então, a política, infelizmente, posta a serviço da democracia, ela foi, na nossa tradição, em especial na tradição ocidental, desvirtuada. A virtude grega, a phronesis, aquele sentimento puro, que foi até aqui realçado e lembrado pelo Dr. Glauber, de uma vida virtuosa, de uma vida contemplativa, como a própria Hannah Arendt, um livro muito importante para a formação humanística de qualquer um de nós, chamado de Condição Humana, a própria vida ativa, no sentido de uma vida de participação no espaço político, é colocada a reboque, muitas vezes marginalizada, porque ela representa a interferência e a possibilidade de fazer sucumbir esses interesses estratégicos, pessoais, individuais, egocêntricos, egóicos, de muitos que fazem da política simplesmente o interesse de satisfazer pretensões puramente subjetivas. Quando nós sabemos que a política a serviço da democracia, ela é muito mais uma tarefa de doação, né? O Glauber aqui lembrou, por exemplo, a experiência de alguns países nórdicos. Quem são os políticos dos países da Escandinávia? São pessoas que jamais imaginaram fazer da política sua profissão, né? São pessoas que exercem a sua atividade laboral paralelamente à missão política de servir a população, de servir as instituições para as quais elas foram escolhidas, até porque a escolha foi permitida conscientemente a partir de um processo de inclusão social, em que esse ser que, na visão agabeniana que eu acabei de mencionar, é apenas alguém que era apenas alguém que ocupava um espaço físico, fisiológico, espaço vital, passa a ser visto como cidadão, né? Cidadão no sentido de alguém que compõe a esfera pública e é capaz, sobretudo capaz, de construir a opinião pública com seus livres e iguais, com seus concidadãos livres e iguais. Essa é uma terminologia que nós usamos mais para espelhar, para traduzir o modelo do Estado liberal, né? Mas também do ponto de vista republicano, quem é o cidadão? É aquele que é capaz de reconhecer as diferenças em relação a seus co-irmãos e pretender e defender um projeto coletivo de soberania, de reconhecimento dos interesses maiores que são públicos. Então, essa transição, né, liberalismo, republicanismo, é própria das democracias, e ela se dá todas as vezes em que a gente consegue romper esse espaço de exclusão, de falta de reconhecimento, né? Quando a gente consegue superar essa diminuta forma de pensar a política como um mecanismo estratégico de sucesso, que passa, de fato, a repor o seu papel genuíno de instrumento de atenção. Para isso, eu penso que o remédio, em países como o Brasil, né, em sociedades que nós chamamos de periféricas, isso buscando um pouco a terminologia da sociologia, da teoria social, do professor Boaventura de Souza Santos, e de outros tantos que se valem dessa denominação para especificar
as diferenças entre países desenvolvidos, países não desenvolvidos, sociedades de centro, sociedades de periferia ou de semi-periferia. Num país como o Brasil, numa sociedade como a brasileira, de periferia ou de semi-periferia, que lamentavelmente ainda sofre as agruras de um consequencialismo histórico de reprodução e de massificação da exploração do homem por outros mecanismos que numa dada vertente do pensamento filosófico seria um grande outro, né? Aquela mão invisível que dita o destino das nações. O remédio para que a democracia ainda consiga sobreviver, eu creio, é o fortalecimento das instituições públicas. É preciso que as instituições públicas se fortaleçam. Eu penso que esse é o debate do dia e da hora em relação ao que nós podemos chamar de democracia em tempos de crise. Como é que nós podemos almejar a superação desse estado crítico em que, como o Dr. Glauber muito bem lembrou, confunde-se a discussão democrática com a discussão ideológica. Confunde-se as posturas de conservadorismo político e cultural com um modelo progressista de defesa e de evolução de interesses sociais com a manutenção da democracia. Confunde-se isso. Como é que eu consigo vencer essa dificuldade? Que não é realmente simples. Nós estamos experienciando isso hoje no Brasil, né? É com o fortalecimento das instituições. E, nesse sentido, a base filosófica que dá suporte a isso é a teoria hegeliana do espírito objetivo, que assume, em relação às instituições, aquela perspectiva de trazer para si o espírito do povo. Os alemães chamavam isso de Vollgeist, espírito do povo. O que é que, de fato, representa esse espírito institucionalizado, objetivamente? Né? Então, é preciso realmente cuidar do fortalecimento das instituições, desse aparato que não é só burocrático. A gente, às vezes, quando fala em instituições, a gente pensa numa estrutura estamental e burocrática para a prestação de serviços, porque, lamentavelmente, esse modelo que também tem marginalizado e excluído as pessoas, tem excluído as instituições também, inclusive violando, ferindo mortalmente a finalidade delas, né? Veja, por exemplo, o que tem se tornado a atuação de várias instituições no Brasil que terminaram, por exemplo, servindo ao modelo de produtivismo que não representa o atingimento dos seus fins, né? Não vamos aqui buscar exemplificar em algumas situações até muito próximas o que vem acontecendo. Quer dizer, imagina-se que, por exemplo, tutelar direitos é simplesmente declarar estatisticamente a existência de direitos fundamentais e subjetivos para as pessoas, sem se cuidar e assegurar concretamente mecanismos de proteção. Então, é preciso fortalecer as instituições. E, ao fortalecer as instituições, naturalmente, o processo de reconhecimento do outro, dos sujeitos que são destinatários e também são autores desse modelo democrático, já que na base da democracia o que existe é a soberania popular, como lembrado. O reconhecimento, a inclusão, o diálogo com a possibilidade de dissenso, o dissenso no sentido agonístico no sentido de ser possível, mesmo diante da diferença, da discussão, superar dignamente o argumento do outro, sem jamais ser confundido com o antagonismo que representa exatamente a eliminação, a supressão do outro. Não é? Existe uma autora da teoria crítica, Chantal Mouffe, que fez a revisitação de todo o criticismo da escola frankfurtiana, que, por exemplo, combatendo o autor que eu perfilei nos meus estudos para o doutoramento, o Jürgen Habermas, ela diz, não, nós precisamos deixar de ser ingênuos, as pessoas não estão dispostas ao consenso, elas estão dispostas ao embate. A democracia e a política, ela se revela pelo embate argumentativo, mas o embate que não está comprometido com a eliminação do outro, e sim com a superação natural do seu argumento. É isso que enriquece, é isso que fortalece a construção de possíveis consensos. Então, a primeira estratégia seria, na verdade, o fortalecimento das instituições com essa capacidade, essa possibilidade de se assegurar no debate público a dignidade e a ética do discurso. Eu chamo de ética do discurso exatamente
essa compreensão garantida pelas instituições de que podemos debater livremente e podemos defender posições que sejam as mais variadas, né? Veja, por exemplo, o que aconteceu na França de Valéry Giscard d'Estaing com a democracia cristã. Veja o que aconteceu mesmo na França de François Mitterrand, de uma postura social-democrata, posições que são ideologicamente discrepantes, eu não diria extremistas, porque o extremismo realmente leva a uma ideia de supremacismo e de superação violenta, com o uso da violência do outro, do diferente, né? Mas a disparidade, a distinção ideológica é natural e ela é rica. Ela, aliás, eu diria mais que isso, ela é necessária para o fortalecimento da democracia. Isso só se dá se as instituições estiverem preparadas para, inclusive, reprimir todo e qualquer discurso de ódio que venha, inevitavelmente, pôr em risco esse tipo de debate, né? Nós vivemos, inclusive, no Brasil, exatamente esse exemplo, sem querer, obviamente, fazer dessa minha fala o locus, o lugar para se discutir exclusivamente esse aspecto. Mas apenas a título exemplificativo, a título ilustrativo, é preciso exercer uma das faculdades democráticas, que é uma das mais relevantes em tempos de crise, que é o direito de resistência. Como é que nós exercemos o direito de resistência? Fazendo uma resistência ativa, que é pondo as instituições a serviço do combate em relação ao discurso do ódio, que é o discurso que busca a segregação, o autoritarismo, né, a segmentação da sociedade, o sectarismo, toda e qualquer atividade voltada diretamente à eliminação do diferente, né? Como é que nós podemos pensar num modelo de democracia constitucional em que algumas pessoas eleitas democraticamente são as responsáveis por capitanear um discurso que busca a eliminação desse ambiente, dessa ambiência política? Então, o fortalecimento das instituições, sem querer ser redundante, assume um papel muito, muito importante para a materialização, para, eu diria, a consubstanciação do direito de resistência, dessa resistência ativa para fazer com que a democracia consiga sobreviver de uma forma efetivamente relevante. Agora, óbvio, nós temos meios de assegurar o fortalecimento das instituições, já no segundo momento. Eu, particularmente, sou adepto de um modelo de democracia, todos sabem, na vida acadêmica, isso não é novidade, eu prefiro a linha teórica do chamado procedimentalismo discursivo, que é a democracia que se realiza pelo discurso público. E, portanto, ela não tem um comprometimento ou um compromisso prévio com uma pauta de valores substantiva. Portanto, é uma democracia que permite a oscilação de posições na cena política, na esfera pública, na medida em que aquela determinada situação, aquele determinado país, aquele Estado, necessite, ora, de uma proteção mais aguda em relação aos interesses individuais, aquilo que seria, por exemplo, a preservação das liberdades, ora, ele necessite tutelar, proteger interesses coletivos, interesses que dizem respeito à visão republicana. Essa oscilação entre modelo liberal de democracia e modelo republicano se torna mais palatável e materialmente possível quando nós perfilhamos essa ideia do procedimentalismo discursivo. E para que isso ocorra, o que é necessário? Que as instituições se abram à discussão pública, que as instituições fujam daquele modelo robesiano, da autoridade que vale mais do que a razão. O Dr. Glauber lembrou muito bem da necessidade de estabelecermos uma base racional para a democracia, né? Não há mais lugar para a construção de pautas políticas a partir do eu individual do agente político, né? Não há mais justificativa na contemporaneidade, mesmo em países de modernidade tardia, como é o caso do Brasil, para que pessoas se afirmem como o começo e o fim de todo poder, né? É necessário que haja uma percepção de que a democracia é um construto comum, e que se realiza de uma relação de periferia-centro, em que as pessoas, os cidadãos, a esfera pública se mobiliza e pode se mobilizar para influenciar nas decisões partidas do Executivo e do Legislativo.
Eu, inclusive, chego até ao ponto de dizer que a jurisdição não deve escapar disso. O judiciário pode também se abrir ao debate público para a solução de situações difíceis, para o julgamento de escolhas trágicas, os chamados hard cases. Mas aí é um outro segmento que ingressaria num debate mais específico e que atine a minha produção da tese de doutoramento. É preciso, portanto, vencer esse abismo. Eu também vou partir à conclusão, faltou aqui metade que eu ia dizer, mas vamos lá. É preciso vencer esse abismo, fortalecendo as instituições, assegurando a participação popular, incrementando um modelo de democracia procedimental e discursiva, em que a construção de consenso se dá com a abertura ao diálogo e ao debate, assegurando o agonismo e não o antagonismo, e é necessário fazer com que aquele sujeito que, historicamente, na visão agabeniana, foi excluído e visto simplesmente como alguém que ocupa um espaço fisiológico, né, na vida ativa, ele seja visto e percebido enquanto cidadão. Né? A vida contemplativa, a vida ativa não se limite à vida do homo laborens, a do homo faber, daquele homem que vive para sobreviver e por só viver por sobreviver é impedido de conviver. Eu penso que é essa a dificuldade que nós temos hoje. É preciso, de fato, ver o outro como um igual, na perspectiva da titularidade de direitos. É evidentemente que existem outros obstáculos que nós poderíamos tratar, como, por exemplo, a massificação da violência, a biopolítica, agora a psicopolítica, que é exatamente resultado dessa utilização desenfreada do mass media, das redes sociais, que terminam quase sempre assumindo um papel determinista em relação ao resultado das próprias eleições. Veja o que significa o Big Data. Existe um filósofo muito debatido, muito festejado atualmente, um sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que trabalha exatamente o conceito de psicopolítica. As pessoas pensam que estão escolhendo seus candidatos, mas, na verdade, elas não estão, porque todos os seus atos estão sendo guiados por essa mola propulsora das redes sociais, que vai construindo e vai incutindo nessa pseudo-racionalidade coletiva a impressão de que estão voluntariamente, espontaneamente escolhendo os seus candidatos. Então, há uma conjuntura que precisa ser vencida, a necessidade de se ultrapassar esses limites da exclusão, da ausência de reconhecimento, da simetria no diálogo, da compreensão de que o homem ele não é simplesmente alguém que vive para produzir, mas ele é, na verdade, autor e destinatário das normas morais e jurídicas que devem guiar os destinos da sociedade, e isso só se dá, eu penso, na medida em que nós percebamos o espírito objetivo do povo nas instituições públicas. Há, evidentemente, uma tarefa e um caminho árduo a percorrer, hegelianamente falando. Aliás, num debate Hegel-Kant, que o doutor Francisco Glauber lembrou bem, porque o grande problema de Kant era pensar na racionalidade a partir do sujeito, né, do sujeito moral superdimensionado. E aí a importância de Hegel, que vai pensar nessa ideia de racionalidade, ingressando na seara institucional. Pois bem, nós precisamos efetivamente compreender esse espírito objetivo do povo nas instituições e fortalecendo-as ao bom combate. Lembrando aí a visão de Paulo, né? É preciso combater o bom combate. Jamais se furtar isso. Todas as vezes, em especial, que o discurso do ódio ameaçar a ética do discurso. Era isso. Muito obrigado, doutor Ricardo. Nós temos aqui várias mensagens parabenizando os palestrantes, os debatedores. Eu vou ler algumas só para vocês terem uma ideia do valor. Doutor Fernando Jales, grandes juristas. Nosso amigo Arnaud Flor, parabéns aos palestrantes, à direção da Escola Judiciária Eleitoral e a toda a equipe. Luciana Tavares Lira, excelentes debatedores, parabéns. Lígia Limeira, diz que é fã em conteste, parabéns, doutor Glauber. Sara Andrade, parabeniza os debatedores e a iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral.
e também as pessoas, doutor Ricardo Tinoco, doutor Francisco Glauber, e faz uma referência também a mim, né, professora Sara? Simone Mello, excelente intervenção, doutor Glauber, uma verdadeira aula sobre filosofia, e também o doutor Ricardo Tinoco, doutora Érica Tinoco, uma aula brilhante, Carolina Maciel, parabenizo o evento e os participantes, especialmente a doutora Érica, da Escola Judiciária, e lembrando que no próximo dia 23 de junho, agora também, nós teremos mais uma tarde eleitoral, dentro das tardes eleitorais, com o tema Eleições 2020 e Mídia, Democracia, Liberdade de Expressão e Desinformação, com a jornalista Ana Ruth Dantas, como mediadora, e como debatedores Virgínia Selle e Vladimir Capistrano, também, que foi juiz da corte. Doutora Érica pergunta: qual a visão dos debatedores sobre o impacto das redes sociais na superficialidade do debate democrático? A pergunta da doutora Érica, tanto para o doutor Francisco Glauber, como também para o doutor Ricardo Tinoco. Doutor Francisco Glauber tem a palavra primeiro. Tá sem áudio, Glauber. Desculpe. Obrigado, doutor Zé Dantas. Acabou que eu falei e não toquei num ponto que me parece relevante e que veio a partir do que o doutor Ricardo falou. A gente fazendo um resgate histórico, lá em Roma começou como uma monarquia, virou uma república, e lá pela época de César, onde assumiu Otávio Augusto, Roma virou império, mais ou menos em 30 ou 20 antes de Cristo, e Roma foi até 1427, como nós sabemos. E a gente não teve nenhuma outra experiência de viés republicano na história, que só retornou basicamente aí no século XIX e meados do século XX, onde a ideia de república, ela voltou, porque até então você tinha as ideias de monarquias, de poderes absolutos, que foram, ao longo do tempo, sendo mitigados. E por que eu estou falando isso? Justamente porque a democracia, ela sofre ataques ao longo da história, e me parece que a ideia de república, que não necessariamente engloba a ideia de democracia, mas na antiguidade, mas hoje sim, ela hoje está intrinsecamente ligada. E o que é que eu quero dizer com isso? O doutor Ricardo tocou num aspecto muito relevante aí, de que as instituições precisam ser fortalecidas. Mas quando nós estudamos na faculdade a teoria da ciência política, o direito constitucional, nós costumamos pensar, dentro da nossa cabeça de estudiosos do direito, que democracia é separação de funções, judiciário, legislativo, executivo, é voto secreto, periódico, universal e obrigatório, enfim, e viabilizado a todos que atingem as condições. Mas me parece, doutor Ricardo, esse é o ponto relevante, eu acho que hoje já é algo que é para ser incorporado do ponto de vista da ideia de democracia, que nós estudamos pouco nos currículos jurídicos, o papel da imprensa. Sempre que a democracia foi posta em questão, e falo já agora do século XX para o século XXI, e sempre que as outras instituições foram postas à prova, as instituições oficiais, eu falo, nos regimes de tendência autoritária, foi a imprensa quem procurou, quem manteve a última linha de defesa. Porque a ideia de governos autoritários hoje não é mais uma ideia antiga de simplesmente derrubar tudo aquilo que fosse contra por assim dizer, o candidato autoritário da vez. Mas, na verdade, é uma permeabilização, uma pulverização, minando pouco a pouco as demais instituições democráticas. Ou seja, você vai retirando atribuições das outras funções. Ao passo que a imprensa, formada pelos profissionais da comunicação e da imprensa livre, é algo que, via de regra, não tem essa vinculação com o Estado. E é ao jornalismo crítico, ao jornalismo independente, que muitas vezes sobra a vocação dos ataques à democracia. Eu acho muito importante que isso seja dito, porque me parece claramente que a ideia de democracia não funciona hoje, não voltará a funcionar, sem que a gente tenha como parceiros disso e como elementos integrantes
com responsabilidade, claro, eu sei que tem uma excelente jornalista aqui, que é Virgínia, do papel do jornalismo crítico na vigília constante que é necessária na democracia. E aí eu vou falar, eu fiz essa introdução que me parece necessária para entrar parece a pergunta da doutora Érica. Nós tivemos na eleição passada a primeira grande eleição onde se falou muito nas fake news, discutimos muito isso, e me parece que sim, que elas tiveram um efeito grande naquelas eleições. Eu acho que o grande laboratório agora, sem prejuízo de tentarmos evitar que as fake news tenham influência nas eleições, é sabermos o quanto elas terão influenciado o eleitor no pós-eleição. Porque nós teremos, pela segunda vez, um laboratório para se dizer se fake news são realmente instrumento de mudança da opinião do eleitor ou se elas somente representam a mudança do eleitor. Eu sei que isso é sutil e talvez a gente queira crer que as fake news representaram ou alienaram uma parte da população. Mas será que as fake news alienaram ou as fake news tocaram em uma parte do eleitorado que queria ouvir essas fake news? E aqui é um ponto que eu gostaria de deixar para o debate. Mas eu estou falando aqui, claro, do ponto de vista do cidadão, do ponto de vista de operador de direito. Minha resposta é clara, doutora Érica, e eu invoco aqui, alguns devem ter assistido a fala do ministro Barroso no Roda Viva de ontem, onde a ideia do ministro Barroso em relação, por exemplo, às redes sociais e principalmente ao WhatsApp, ele disse que não era tentar censurar as opiniões, mas censurar a massificação dessas opiniões de uma forma fora do normal, como ocorreu nas eleições passadas, o chamado impulsionamento a partir de robôs, e parece que essa é uma tratativa que a Justiça Eleitoral está levando em conta, ou seja, nós temos que evitar a massificação de fake news no que temos condição hoje em dia, e nós temos que estudar, de fato, se as fake news são fator de mudança de um perfil do eleitorado, ou se são fator de revelação do que pensa determinada parcela do eleitorado. E aí o problema não é mais jurídico, é um problema social e de cidadania. Eu aproveito para fazer meu registro de pessoas queridas, Lígia, Simone, doutor Fernando Jales, doutor Renato Furtado e todas as pessoas queridas com quem eu já tive a ocasião de trabalhar no TRE, e doutora Érica também. Muito obrigado. Doutor Ricardo, na mesma linha de pergunta. Vamos lá. Eu tenho eu, na verdade, compreendo a questão com pequenos traços distintivos. Porque, na verdade, é preciso compreender o que significa fake news mesmo, né? Eu penso que a fake news não representa uma versão opinativa sobre algo. Eu imagino que o que significa fake news significa o falseamento da verdade mesmo, né? É quando nós estamos a perceber a transgressão da verdade objetiva por uma informação que foi construída propositadamente para gerar algum efeito prático e positivo em favor de alguém. E, nesse sentido, eu não confundo a liberdade de imprensa, porque aí, nesse aspecto, eu concordo inteiramente com o Dr. Glauber, eu não confundo a liberdade de imprensa, porque realmente, assim como ele, eu imagino que a imprensa seja essa última trincheira, né? O último bastião de segurança que pode assegurar, que pode conferir às pessoas a informação necessária exatamente para superar o grau de falseamento que as fake news promovem. E quanto às fake news propriamente ditas, eu penso que por elas nascerem daquilo que em direito seria a ilicitude mesmo, e daquilo que sociologicamente representa a ausência total e absoluta de ética, não é? Existe um déficit de eticidade quando alguém está a construir a informação falsa, que é exatamente a fake news, precisa ser combatido, precisa ser objeto de investigação, precisa ser objeto de processamento e de punição. E isso guarda uma relação muito forte com o sentido de fortalecimento institucional que antes eu me reportava. Lógico, alguém há de dizer, mas não há como impedir, porque do ponto de vista tecnológico não há como assegurar que esse combate será eficaz, de fato. Mas naquilo que for possível, e aí os exemplos que o Dr. Glauber trouxe são muito importantes, o exercício de algum tipo de controle no que diz respeito ao impulsionamento.
eu cheguei a imaginar, saindo completamente da abordagem aqui, pensando um pouco nos chamados remédios processuais, no exercício da tutela inibitória, no sentido de buscar a remoção do ilícito com vistas à aplicação de sanções pecuniárias e até medidas de intervenção, né, de fechamento de determinados provedores, para que essas ilicitudes, porque são de fato ilicitudes, não é? Lógico, alguém pode conjecturar, bom, mas algum conteúdo dessas informações falsas pode coincidir com o desejo do eleitorado, mas essa eventual coincidência não, não deve servir de apanágio para que a gente não perceba o sentido ameaçador e não compreenda o caráter de prejudicialidade que as fake news podem gerar no processo eleitoral. E aí eu vejo, só complementando, que a pergunta realmente é muito rica, ela tem um condão assim, de elucidar bem, de buscar assim, um debate interessante. Eu penso que ampliando os espaços da boa informação, ampliando os canais de informação da imprensa livre, da imprensa que é comprometida exatamente com a proteção dos interesses sociais, é que nós vamos estabelecer uma boa concorrência entre esse universo, vamos dizer assim, maléfico da utilização indevida das redes sociais e aquilo que pode servir como, como eu disse, como última trincheira da boa informação, da necessária participação e comunicação social. Agora, repito, eu creio que no âmbito daquilo que representa o falseamento da verdade objetiva, nós não podemos nos deixar levar pela eventual chance de se pensar que a coincidência de um interesse da parcela da população nos fará buscar uma esquiva frente ao combate ou em relação ao combate dessa avalanche de informações falsas, porque nós sabemos que, estatisticamente, elas produzem efeitos, né? Eu, particularmente, eu sei que isso aí rende muita controvérsia, e não é o caso agora, estou apenas a fazer uma afirmação daquilo que eu acredito. Me permite só dizer o seguinte, eu não sei se eu me expressei bem, eu não quis dizer que o judiciário não deva combater as fake news. O que eu quis dizer é que uma parcela importante do eleitorado se satisfez com as chamadas fake news e não quer ter acesso à informação qualificada, que é rotulada como ideologicamente contrária. Perfeito. Só para esclarecer, tá? Lógico. Eu acho que o combate tem que acontecer com rigor, é só isso. Perfeito, mas aí onde está, eu acho que esse argumento ainda reforça a necessidade daquilo que nós defendemos, que é o combate, porque se há uma parcela minoritária da população que se satisfez conscientemente com o falseamento da verdade, é porque ela desejava, talvez, exercer um papel de hegemonia totalitária frente aos demais. E, portanto, cercear exatamente a chance dos demais serem partícipes do processo democrático. Então, na verdade, foi um grande ingrediente, sabe, Glauber? Foi um grande ingrediente para satisfazer egocentricamente o interesse dessa parcela que, sabedora, inclusive conscientemente, não digo todos, não seria leviano nenhum de nós de dizermos isso, mas talvez uma quantidade considerável, até sabedora que aquela informação não era verdadeira, se valeu exatamente desse tipo de conteúdo para dizer, agora é a minha chance. Veja aqui, por exemplo, aqueles que promovem e os seguidores deles que promovem a difusão das fake news, eles não são ingênuos, eles sabem que aquelas informações, em grande parte, não são verdadeiras. E estrategicamente se utilizam delas exatamente para exercer, isso é um pensamento evidentemente meu, individual, um certo grau de divisão social e de até tirar proveito em razão disso. Então, eu vejo por aí, eu penso que o combate nesse aspecto, nós convergimos, o combate se justifica de forma absoluta e precisa se denunciar, até porque a prática excessiva desse tipo de falseamento compromete exatamente aquilo que acreditamos tanto, que é na imprensa enquanto bastião das liberdades, enquanto
segmento da formação da opinião e da vontade compartilhada que pode ser parte aderente de um projeto de emancipação social. Se nós temos uma imprensa livre, nós vamos ter liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de reunião, ou seja, todos esses consectários do direito fundamental de livre manifestação, né? E, portanto, esse tipo de inimigo, eu creio, deva ser realmente combatido de forma vigorosa. É assim que eu penso. Eu me estendi, peço desculpa. Está desculpado. Mas, como debatedor, eu também tenho os meus questionamentos, mas serão rápidos, por conta do horário. Naturalmente, no Facebook, nós podemos até adiantar mais um pouco. Mas eu tenho duas perguntas a fazer para que possam ser respondidas de forma objetiva. O doutor Ricardo falou muito na questão das instituições públicas, da solidez das instituições públicas, que assegura e garante uma democracia participativa e de uma forma que possa suportar qualquer pressão interna ou externa. O doutor Glauber falou, também levou para uma dimensão diferente, que dá suporte à democracia, que é a questão da liberdade de imprensa, né? A importância da imprensa dentro de uma democracia. Doutor Ricardo, a pergunta é, Vossa Excelência acha que no Brasil as instituições são sólidas ou estão sólidas suficientes para suportar qualquer pressão interna? Por incrível que pareça, nós estamos passando nesse teste. Eu sou um otimista. Alguém pode me chamar de segundo iluminista, né? Daquele que vive o mundo parnasiano dos sonhos. Mas nós estamos, por exemplo, assistindo, já que a pergunta agora é para o caso brasileiro, e eu não posso me furtar de falar dele, nós estamos vendo, por exemplo, a Polícia Federal, ainda que sendo, de certa forma, recebendo uma certa interferência do Executivo Federal na nomeação de posições estratégicas importantes na sua estrutura organizacional, agindo de forma bastante consciente em relação ao seu papel institucional, né? Levando à frente investigações que são importantes para que se chegue a conclusões igualmente relevantes acerca de eventuais práticas ilícitas, não é? Dando cumprimento, efetivando ordens judiciais que têm o condão de buscar a instrução e a revelação da verdade nos processos judiciais que essas provas venham a servir, venham a ser postas a serviço da instrução. Vemos um parlamento em situação de dificuldade, mas uma parcela dele que é permeável à interferência da cidadania e que está, por exemplo, participando do debate público com alguma dificuldade, mas que não está se furtando a resistir a certas pressões de natureza autoritária. Temos um Supremo, não é bom que se diga, que está, ainda que com posições bastante diferentes do ponto de vista da postura teórica e filosófica frente ao próprio direito, né? Alguns ministros sabidamente mais conservadores do que outros, mas que em defesa da democracia têm eles todos se unido com vistas à manutenção desse mínimo, vou usar aqui a analogia terminológica, desse mínimo existencial para uma Suprema Corte, não é? Então, é evidente, nós não vivemos o melhor dos mundos, concordo, nós não vivemos o melhor dos mundos, mas eu creio que se nossas instituições não fossem minimamente fortes, a considerar, talvez, alguns projetos pessoais de adoção de uma visão supremacista na política e de silenciar as oposições quanto ao plano das ideias, nós talvez já estivéssemos a viver uma realidade, talvez, de ameaça até de ruptura, né? Porque, para espanto de todos nós, chegamos a ouvir declarações provenientes de alguns parlamentares de que uma ruptura, por exemplo, era uma questão apenas de tempo, não é? Chegamos a ouvir, por exemplo, interpretações de juristas sobre o artigo 142 da Constituição,
que não se sabe de onde chegaram a atribuir às Forças Armadas o papel de poder moderador, coisa que representa uma cisão completa com toda e qualquer possibilidade de hermenêutica constitucional, de hermenêutica que compreende os dispositivos constitucionais num plano sistemático que principia com os princípios que dão guarida ao texto maior e termina se enraizando naquelas disposições capitulares que dizem respeito a todas essas instituições, inclusive as Forças Armadas. Então, meu amigo Zé Dantas, meu amigo Francisco Glauber, eu ainda sou um segundo iluminista nesse sentido. Alguém pode até me chamar de Platão nessa hora, de viver no mundo do idealismo, né? Como se eu ainda não tivesse saído da caverna, fazendo referência à alegoria da caverna de Platão, apenas como reforço para o debate. Mas eu creio que nós temos ainda esse ancoradouro. E existe uma juventude que pulsa, uma juventude que não se esquiva do debate. Existe o terceiro setor, existem as universidades, existem os segmentos de classe, existem as pessoas que pensam no Brasil enquanto um projeto de futuro. Então, eu ainda acredito, eu diria resumidamente assim. Doutor Francisco Glauber, além dessa pergunta que eu fiz ao doutor Ricardo, em relação à solidez das instituições, Vossa Excelência também pode entrar no tema, e deve. No Brasil, a imprensa tem liberdade suficiente e é totalmente independente ou relativamente independente para exercer o seu papel de controle? Ser chamado de Vossa Excelência pelo doutor Zé Dantas é uma honra muito grande. Mas, vamos lá, meu amigo. Eu fiz um levantamento rapidinho aqui, enquanto o Ricardo estava falando. Nós tivemos, desde a redemocratização recente do país, nós tivemos 8 eleições presidenciais. O Brasil, desde 89, nós estamos em 2020, nós já temos 31 anos de governo democrático. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acredito na democracia e nas instituições democráticas do nosso país. Mas eu não sou tão otimista quanto o doutor Ricardo, não. Eu sou partidário daquela linha de que o preço da democracia é a eterna vigilância. E esse pragmatismo, que é natural da minha personalidade, me faz compreender que hoje muitas instituições estão sendo postas à prova e talvez não estejam respondendo com a efetividade que nós gostaríamos que respondessem. Então, o que eu estou a dizer é que não só as instituições republicanas e do Estado precisam estar vigilantes para manter a democracia atuante, como me parece que a sociedade civil e a maior representação da sociedade civil, junto com as instituições com fins privados, é a imprensa. É por isso que eu digo que a imprensa tem um caráter extremamente importante nisso. Nós somos uma democracia hoje, me parece que a democracia mais duradoura da América do Sul, e acho que talvez da América Latina, isso não é pouco. Talvez nós só perdemos hoje em termos de perenidade da democracia para os Estados Unidos e para o Canadá, ou seja, nossa democracia tem sim o seu valor, mas o fato dela ter essa consistência não nos faz ter direito a deixar de estar vigilantes com ela e com os valores que nós temos na nossa sociedade. Então, eu acho que sim, as instituições têm funcionado, mas é necessário que nós estejamos sempre cobrando as instituições, aprimorando e cientes de que essa luta pela democracia é uma luta que envolve não só as instituições públicas que pela democracia trabalham e atuam, mas também das instituições privadas. E aí já vou responder a pergunta do doutor Zé Dantas sobre a imprensa, com uma história particular. Em 2014, 2013, nós tínhamos um governo de centro-esquerda, cuja parte do discurso, para justificar os erros, era uma suposta mídia, uma mídia golpista. Era o que se falava na época, né? Aí assumiu outro governo de centro-direita, e esse governo de centro-direita fala na mídia golpista. Isso, então, me parece que uma parcela da imprensa está sendo independente o suficiente
para funcionar, apesar da ideologia dominante. E isso é algo para ser registrado, porque sempre que um governo não gosta da publicização dos seus erros, ele ataca a imprensa. E quando dois governos seguidos, de matizes ideológicas completamente distintas, fazem a mesma crítica, me parece que a imprensa está tendo um papel relevante. Isso não significa que ela não sofra ataques, não tenha sofrido ataques, isso é normal, ela também faz parte da democracia, e como o bônus da livre expressão da manifestação, também há o ônus de responder pelo excesso no qual isso vem a incorrer, mas me parece que sim, que temos uma imprensa livre. Hoje, houve uma discussão antiga, ela já está superada hoje, sobre a possibilidade de pessoas não formadas em jornalismo atuarem como jornalistas. Eu sei que os jornalistas não concordaram com isso, mas o Supremo acabou acatando, ou seja, você tem hoje pessoas que se apresentam como jornalistas, mas não são jornalistas de profissão. Mas me parece, sim, que tirando a falta de espaço econômico em grandes veículos de comunicação, nós temos grandes veículos de comunicação no âmbito nacional e regional, que não sem dificuldades têm lutado bastante para resistir, e nós temos condição de ter uma imprensa razoavelmente independente. Ela não é o que poderia ser, não é o que deveria ser, mas nós encontramos críticas com relação ao exercício da profissão de jornalista no mundo todo. A organização, as instituições medem isso com frequência, a Transparência Internacional. Há críticas com relação a isso nos Estados Unidos da América e na Europa, de alguma forma, ou seja, me parece que temos algum problema, mas nós temos uma imprensa independente. Eu acho que não tem como ser independente, porque é da característica do brasileiro. O brasileiro é muito expansivo, tem por natureza dar a sua opinião, e não vejo como nós possamos recuar nesse aspecto. Não sei se eu respondi, mas me pareceu que sim, temos razoavelmente uma imprensa independente. Os bons jornalistas, os jornalistas éticos, são com certeza independentes. Nós não precisamos concordar com tudo que eles dizem, mas ninguém precisa concordar com tudo que o outro dizia, como dizia Voltaire. A gente só precisa concordar com o direito dos outros dizerem aquilo que acham que deve ser dito. Bom, eu quero agradecer aos debatedores. Nós temos aqui várias mensagens de elogios aos doutores Francisco Glauber, Ricardo Tinoco, além de juízes, grandes juízes, não só no tamanho, mas também na qualidade, com vários títulos, são doutores e, além de tudo, professores universitários. E professores reconhecidos. Então, eu abro aqui um espaço, doutor Ricardo e doutor Francisco Glauber, só para as razões finais, entre aspas, para as despedidas dos dois debatedores em relação ao tema e a palavra final. Em rápidas palavras, por conta do horário. Primeiro os mais velhos. Ricardo. Primeiro os mais velhos. Eu só tenho a agradecer... Eu só tenho a agradecer a oportunidade, doutor Zé Dantas, ao TRE, na pessoa da doutora Érica, uma satisfação ver os senhores, ainda que virtualmente, eu não os via desde quando eu saí da corte, mas é uma satisfação encontrar todos nesse ambiente, é uma satisfação discutir direito, discutir a sociedade, e eu agradeço, uma boa noite, parabéns, que esse projeto continue, que tragam sempre discussões qualificadas. Eu espero ter contribuído com relação a isso, e vou parar por aqui, porque eu prefiro que as pessoas lembrem do que eu não falei, do que por ter falado demais. Um grande abraço a todos. Doutor Ricardo. Também, uma satisfação imensa poder contribuir aqui com o projeto da Escola Judiciária Eleitoral. Acho que as mensagens aqui deixadas revelam o quanto de importante se revela, né, se mostra o debate sobre a democracia, especialmente quando ela posta em cotejo com o momento de crise que, eventualmente, sempre, como nós aqui chegamos à conclusão, se renova historicamente. Há um autor chamado Giambattista Vico, que fez dos seus estudos, fez da história o objeto do seu estudo, daí o conceito de historicidade. A história não é só o registro de fatos, acontecimentos, frases e impressões. A história é, antes de tudo, a possibilidade de se resgatar
nesse trilhar, nessa caminhada, as experiências que se renovam e que, exatamente por se renovarem, permitem a reavaliação de suas causas, a reavaliação de suas origens. Todas as vezes em que a democracia for ameaçada, precisamos ter essa compreensão da historicidade e mostrar que não vale a pena tergiversar com as ameaças que se possam, veladamente ou não, lançar contra as instituições democráticas. É preciso exercer a resistência ativa, é preciso priorizar a ética do discurso e sempre combater a retórica do ódio. É isso que nos fará melhores, como cidadãos, como pessoas e como agentes proativos na construção de consensos públicos. Essa democracia que pode ser vista por alguns como uma quimera, ela deve ser sempre sonhada, porque quando perdemos o sonho, aí somos condenados sempre, é uma triste realidade. A alegria de estar aqui com o Zé Dantas, com o Francisco Glauber, é sempre o registro de uma oportunidade de se estabelecer um bom diálogo. E a Escola Judiciária Eleitoral está de parabéns por nos permitir, por nos brindar com esse fim de tarde tão maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade e a satisfação de tê-los comigo nesse momento. Obrigado. E eu também agradeço o convite de mediar um debate tão rico e profícuo, que com certeza trouxe elucidações em relação, inclusive, ao momento em que nós estamos vivenciando no Brasil, né? Nós saímos de um governo, parece de esquerda, e entramos no que parece ser de direita, e as pessoas estão vivendo ainda a época do fake news das eleições, né? Então, isso aí fica também para as reflexões futuras e para os próximos debates. E aqui eu relembro e faço o convite novamente, renovando para participar da próxima tarde eleitoral, dentro do projeto Tardes Eleitorais da Escola Judiciária Eleitoral, que tem à frente a doutora Érica Paiva, que Ricardo chama de Érica Tinoco, que eu chamo de Érica Paiva. É a mesma coisa, né? Sobre as eleições de 2020 e mídia, democracia, liberdade de expressão e desinformação, que tem como mediadora a jornalista Ana Ruth Dantas e como debatedores a nossa jornalista Virginia Celli e o nosso jurista, ex-juiz da corte, doutor Vladimir Capistrano. E é com essas palavras que eu também me despeço, agradecendo a todos e desejando uma boa noite para todos e uma consciência política e social que procure ser cada vez mais sólida, tanto quanto as nossas instituições, e também como uma pessoa que busca sempre, não um controle, mas uma observação da sociedade brasileira, que vai de acordo com o momento, e nós precisamos, sim, fortalecer a formação dos eleitores. E a escola tem um papel importante nisso. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e até a próxima Tardes Eleitorais.